voz, Senhor. Bom dia, meu povo. Chegamos no nosso devocional, capítulo 2 de Provérbios, vai falar sobre sabedoria. Sabedoria fala sobre ouvir, parar para ouvir. Tua voz, Senhor. É isso. Sua voz, Senhor. Então hoje Provérbios vai falar sobre a excelência da sabedoria. A excelência. Então fala sobre profundidade. Não é um conhecimento qualquer humano, mas é algo profundo, espiritual. Cala todas as vozes, menos a sua. Bom dia, gente. Bom dia para você que tá aí pelo YouTube também, que tá vendo essa gravação. Para você que tá aqui no ao vivo. E vamos adorar o Senhor com esse louvor? Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Sua voz é livramento do tormento. Tua voz é tudo. Amém? Você pode declarar isso, que a voz do Senhor é tudo. Bom dia, Juliana. Se eu não te ouvir, eu prospero. A voz é segurança. Tua voz é tu. Amém? Ó. Todas as vozes, menos a tua. Nós vamos falar hoje sobre a excelência da sabedoria. A sabedoria, ela é uma pessoa, vamos falar assim. A gente vai ver isso aqui no texto, que ela anda conosco, né? Então, quando a gente ouve a sabedoria, ela nos protege, ela nos guarda, ela fala conosco. Então tem um grande mistério aí da sabedoria. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, pelo privilégio, Senhor, de estarmos, Senhor, nessa live e para onde ela vai chegar em muitos lugares, Pai. Eu te louvo, te agradeço, que o Senhor possa fazer, Senhor, a tua vontade. Eu não posso, Senhor, mas o Senhor pode levar ela em muitos lugares, Pai. Deus, assim eu oro, te agradeço por esse dia precioso, Senhor. Espírito Santo, ilumina minha mente para que a gente possa conseguir, Senhor, ministrar essa palavra que é tua, em nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço. Tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor fará. Amém. Amém. Enquanto isso, vamos lá, vamos fazer a leitura da palavra. A palavra de Deus nos ensina que é maravilhoso, né? A gente poder estar na presença do Senhor, poder ouvir a voz de Deus, como diz esse louvor, né? Se eu não te ouvir, eu pereço. Então, e a sabedoria é algo que a gente precisa aprender a ouvir. Eu também tenho buscado muito sabedoria no Senhor. E a gente vai aprender aqui alguns aspectos da sabedoria, tá? Bom dia Marli, Simone. Deus abençoe. Fala Deus, fala Deus. Fala Deus. Então vamos ler Provérbios capítulo 2. Abre aí para você ler comigo, para você que está aqui no Instagram e para você que está no YouTube. Fala Deus. Esse louvor, né, que nós colocamos aqui, faz a gente refletir nisso, né? Ouvir a voz de Deus é diferente. Tem que estar com o coração muito sensível, tem que estar entendendo que existem outras vozes que estão competindo com a gente, competindo com a voz de Deus. Às vezes é a nossa, né? Nossa emoção. Tem a voz também do inimigo.
Então a gente precisa aprender a entender isso. No capítulo 2, diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvido à sabedoria. Então aqui nós estamos num devocional e eu trago aqui os capítulos para a gente ir meditando com profundidade. Talvez você já leu assim, como eu já li muitas vezes, mas quando a gente para meditar, tem algo de Deus aqui pra gente. Então, se você der ouvido, ou seja, depende de mim, depende de você, e inclinar o seu coração ao entendimento. Sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento. Olha, gente, como é que é algo profundo. Então, não é assim, não é uma coisa da noite pro dia. Então, eu quero fazer com que você entenda o que é uma sabedoria. Se buscar sabedoria como a prata e procurar como se procura tesouros escondidos, ou seja, pensa num tesouro escondido, né? Tem aquela brincadeira que a gente faz às vezes em festa, né? De tesouro escondido, a gente esconde um monte de coisa dentro do local da festa, para as pessoas irem procurando. E às vezes a gente põe em lugares assim que jamais a pessoa pode esperar. Mas tem aquele que vai lá diligentemente e vai nos cantinhos, vai aonde que ninguém pensou, ele vai lá. É isso, entendeu? Então, buscar sabedoria como a prata e procurar como se procura tesouro escondido. Então, você entenderá o temor do Senhor. Então, sabedoria não é algo que eu ouvi. Não, nem é algo raso, é algo profundo. E muitas vezes não tem a ver com idade. A pessoa já está com 50, 60, 70 anos, é uma pessoa sábia. Às vezes não é sábia. É ou não é, gente? Tem muita gente que não tem sabedoria, mesmo com a idade avançada. Então, se buscar sabedoria como a prata, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria. Olha, ele dá. Então é algo que se dá, eu tenho que pedir. Tá? Não, sabedoria não cai do céu assim. Então você amanheceu sábia. Não é. É porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que andam com integridade. É escudo. Perceba que a pessoa íntegra, a pessoa que é obediente a Deus, que é temente ao Senhor, ela tem um escudo de proteção, sabedoria. Bênção, né? É uma bênção. Escudo e proteção. Isso é legal, para você entender. Então você entenderá. Guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Ela conserva o caminho, tá? A sabedoria te protege. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade. Então uma pessoa sábia, ela tem discernimento de justiça, de juízo. Ela sabe quando é juízo. E ela sabe quando é Deus que está sendo justo. E ela, equidade, igualdade. Ela tanto sabe lidar com um contra o outro. É uma coisa que tá ali, ó. É muito lindo, gente, meditar em Provérbios. Provérbios vai trazer muito crescimento pra gente, sabe? Muito crescimento. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no seu coração. A sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Porque às vezes não é agradável à alma da pessoa, ela que confronta, né? E às vezes a gente não quer lidar com a sabedoria, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento guardará. Então, sabedoria, conhecimento, discernimento
e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal, se alegra com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera. Olha aqui. Da estranha que lisonjeia com palavras. Pois é, por isso que tem muito homem caindo, né? Ó, sabedoria livrará da mulher adúltera. Que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a casa dela se inclina para a morte. É. E as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Ou seja, essa mulher adúltera, perversa, o caminho é a morte. Às vezes é morte espiritual, né? Morte de todos os sentidos. Todos que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Gente, é incrível isso aqui. Toda pessoa que cai no caminho da perversidade, do mundo da mulher adúltera, ele nunca consegue se erguer novamente. Já parou para ver isso? Para pensar sobre isso? Ele volta, mas ele fala só: as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos, e todos que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Fica manchado, fica quebrado. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas do justo. Então não quer dizer que aquele homem tem... Olha, ele pode ter 40 anos de crente, ele pode ter um título de pastor, de apóstolo, não tem problema. Isso não tem a ver com isso. Sabedoria tem a ver com profundidade. É espiritual. É um discernimento espiritual. Nem todo mundo tem. Pode ser o crente que for. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Aqui está falando de algo profundo, gente. Os retos habitarão na terra. Habitarão a terra. E aqui não está falando de terra, apenas terra eternidade, não. Está falando terra aqui, vida abundante. Entende? Mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão dela arrancados. É ou não é? Não dura muito tempo. Então vamos aprofundar mais um pouquinho aqui nessa meditação. Bom dia quem está chegando, Daiane. Bom dia, Daiane. Terezinha, Ana Cristina. Nós estamos meditando em Provérbios 2. Para nosso crescimento espiritual, tá? Continue lendo a Bíblia, continue ouvindo. Põe o áudio para você ir ouvindo todo dia, um versículo, um capítulo de Provérbios que seja, tá? E aqui eu trago as meditações pra gente. Então a sabedoria, ela é proteção para quem busca com zelo, né? A sabedoria de Deus é como procurar por um tesouro precioso. Ela nos livra de quê? Do engano. E nos guia por caminhos seguros. E aqui, mais no final, eu vou explicar para vocês qual o caminho para buscar sabedoria, tá? Então, Provérbios, no capítulo 2, nos apresenta a sabedoria como algo que precisa ser buscado. E ele não fala assim, buscar de qualquer maneira. Ele fala aqui no texto, diligentemente. É algo que está escondido. Você não vai encontrar nas esquinas. Você não vai encontrar em qualquer igreja. Você não vai encontrar no pastor. Você não vai encontrar na ciência. Ela é espiritual. A sabedoria vem do alto, tá? Então,
Salomão fala como um pai que insiste com o filho. Ele fala assim, se você, pode ver o texto aí, se você receber, se você clamar, se você buscar como prata, então encontrará o conhecimento de Deus. Então ele insiste, né, ensinando a gente. Lembrando que Salomão, quem escreveu o livro de Provérbios, Cantares e Eclesiastes, ele foi, por Deus, o homem mais sábio do mundo, tá? Então esses escritos são de Salomão. Apesar de toda a sua fraqueza, né, no final, enfim, Deus concedeu a ele o dom da sabedoria. Então escreveu essas palavras, tá? A sabedoria dada por Deus. Então no versículo 6 fala, ele não é apenas resultado de estudo ou idade, como eu falei aqui, mas um dom de Deus para quem a deseja com sinceridade. Então não se engane com uma cabecinha branca. Às vezes não tem sabedoria, né? Falta sabedoria. A maioria das vezes nós encontramos muita gente idosa, sábia, né? Mas infelizmente não é realidade. A sabedoria não é pela idade, ela é espiritual. Ela é um escudo, livra da linguagem perversa, dos caminhos tortuosos, das pessoas que abandonam o bem. A sabedoria livra da sedução. Então Salomão destaca o livramento da mulher adúltera, símbolo de tudo que desvia o coração do propósito original. Entendeu? Adúltera não está falando só apenas de sexo, tá, gente? Tudo que adultera. Ok? Às vezes eu abandono Deus para idolatrar pessoas, religião, ministérios, pastores. Então isso é um adultério, né, espiritual. Então aqui a gente pode ampliar essa visão, tá? A sabedoria firma o justo na terra. Ou seja, no versículo 21 fala que a sabedoria firma o justo na terra. O que caminha com integridade permanece. O que se corrompe será arrancado. Isso é fato, tá? O que caminha com integridade permanece. Ai, irmã Thalita, mas eu tenho visto muita gente. Ei, lembra-se que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Deus dá tempo para todos nós se arrependermos do pecado. E não é diferente dessa pessoa que você está vendo aí. Mas se permanece íntegra, tá bom? Porque por si só a vida já vai levar ela para esse lugar, tá? O que caminha com integridade permanece. O que se corrompe será arrancado. Não permanece muito tempo. Lembra de José do Egito, gente? Estava pensando sobre isso, né? José era um exemplo poderoso aqui, que a gente pode trazer para Provérbios 2. Ele foi alguém que buscou a sabedoria e o temor do Senhor, mesmo longe de casa, quando foi seduzido pela mulher de Potifar. Ela representa essa figura da mulher aqui de Provérbios 2, né? Mulher adúltera. Ele resistiu e foi preservado. Então é mais ou menos isso aí que a gente vê em José. Quando a gente resiste, isso serve para homem e serve para mulher, tá, gente? Mais tarde, por sua sabedoria dada por Deus, foi elevado a governador do Egito. A sabedoria de José o protegeu e o exaltou. Então, tem um tempo de exaltação também. É como se fosse, por exemplo, um jovem hoje, né? Pensa aí quando você... Vamos lá, vamos pensar na gente. Quando a gente estava jovem, né? Nós éramos jovens, estávamos escolhendo aí um relacionamento, escolhendo uma carreira. E nessa época, e nesse momento, né, do jovem, as vozes são muitas. Hoje nós temos as vozes da rede social, que manda um monte de mensagem, que fala, instrui e orienta, né, muitas coisas fora daquilo que a gente acredita. Hoje também tem as vozes dos amigos, as vozes dos desejos pessoais. Por isso que eu coloquei aquele louvor aqui da Sara, né? Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Então, nesse momento, precisa ser forte para calar as vozes. Mas esse jovem, digamos que você
decidiu orar, né? Meditar na palavra, buscar conselhos sábios antes de agir. E qual é o resultado? Mesmo que demore, ele toma decisões que trazem paz, firmeza, frutos duradouros. A sabedoria o guarda. Então eu tenho certeza que tem gente aqui que não ouviu a voz de Deus no início da sua vida, talvez do seu casamento, ou da sua vida profissional, de algum relacionamento. Você não ouviu a voz de Deus, tomou as suas decisões. Talvez hoje você esteja colhendo algo diferente, né? E em contrapartida, tem pessoas que renunciaram ou abriram mão, ouviram a voz de Deus e permaneceram. Então a gente tem muitos exemplos, né? E aí a gente vê o resultado. Então o resultado é a escolha que você fez. O resultado, ele é a escolha que você fez lá na sua juventude. Entende isso? Então nós precisamos entender que isso está na Bíblia. Isso é sabedoria. E às vezes o jovem não tem muita discernimento na hora. Mas se ele se unir, se ele buscar, se ele colar com gente boa, com gente que vai conduzi-lo, o problema é que muitas vezes as escolhas não são essas. Então, caminho para buscar sabedoria. Vamos aprender aqui. Passos para a gente poder aprender. No versículo 1 fala receber a palavra no coração. Então, filho meu, se aceitares as minhas palavras. Então, não basta ouvir. É preciso acolher a palavra, dar valor a ela. Então, ouvir, gente, o que mais a gente tem hoje é ou não é? Deixa eu ouvir vocês aqui. É ou não é? A gente hoje o que mais temos é palavra. É maravilhoso, olha. Fala aí pra mim. O que mais hoje o jovem tem é conhecimento e palavra, pregação, por causa das informações. O problema é que entra por aqui e sai. Não apreende, não pensa, não medita. Então, precisamos entender isso, né? Não basta ouvir, é preciso acolher, não é? Acolher. A palavra dá valor a ela. Dá valor a ela. Então, o que eu faço, Thalita? Leitura. É isso que nós estamos fazendo aqui. Por exemplo, você que está aqui no devocional, você que está vendo depois pelo YouTube. Cada momento que você vem aqui, cada momento que você estuda a palavra junto com um grupo ou sozinha, você está absorvendo conhecimento e esse conhecimento vai gerar sabedoria, porque você vai orar. A Bíblia, ela é um livro espiritual. Ela gera em nós um movimento. Então, leitura bíblica com o coração aberto, destacando que sabedoria começa quando damos importância ao que Deus diz. Importância. Então, ler um versículo, medita como a gente está fazendo, né? Não é quantidade, gente. É o acolhimento. Você leu um versículo, um capítulo e meditou naquilo ali. Quantas vezes, quando eu li o Provérbios, ele me livrou de muitas coisas. Eu estava precisando naquela semana, naquele dia, aquela palavra entrou no meu coração. Falei, obrigado, Senhor, por essa resposta. Entendeu? Então a Bíblia, ela te responde. Vamos embora. Outro ponto que a gente aprende aqui, outro passo, é inclinar o ouvido à sabedoria, o versículo 2. Então ele diz lá, escondereis contigo os meus mandamentos. Ouvir com atenção e guardar o que foi aprendido. A gente aprende algo na psicologia, que é uma fala que a gente chama, que é a escuta ativa. A sabedoria vem pela escuta ativa. Prestar atenção. Às vezes a gente não presta atenção. A gente só escuta, mas é ativo. O que aquilo está falando? Qual é a intenção daquilo ali? Por exemplo, às vezes uma pregação, né? Um conselho sábio. Aqui na mentoria Vida Plena, se você é novo por aqui, nós temos uma mentoria, onde tem um aconselhamento na libertação, para te orientar com base bíblica, para te escutar, é uma escuta ativa, vai ouvir você, ouvir tua história, e o Espírito Santo vai nos conduzindo com sabedoria para te aconselhar, tá? Então, faça anotações do que Deus está falando com você, cultive um caderninho, se for o caso, né, de sabedoria. Deus falou comigo hoje isso.
Isso faz com que você exercita o seu cérebro para guardar mais ainda informação, tá? Clamar por entendimento. Outro passo. Se clamares por inteligência, ó. Sabedoria se busca com oração. É um pedido consciente. Então eu preciso ir para a oração e falar assim, Deus, não é assim da boca para fora, me dá sabedoria, Senhor, como a gente às vezes está numa situação de brincadeira, né? Falar, ai meu Deus, me dá sabedoria. Não, não é isso. É orar e falar assim, Deus, eu preciso de sabedoria. Eu não sei como lidar com essa situação. E eu quero a sabedoria do alto. Então, pede discernimento antes de tomar decisões. Inicie o dia com oração. Me dá sabedoria para viver hoje, Senhor. Hoje, o dia de hoje. Tá? Como... Tem o versículo 4 que fala assim, buscar como quem busca um tesouro. Então, a sabedoria exige dedicação e persistência. Não é algo que se encontra num dia só. É uma jornada diária, tá? Olha, Provérbios é um livro excelente para você aprender sobre sabedoria. Salmos, que a gente acabou de ler. E o livro de Tiago também. Tiago fala muita coisa prática. Então tá com decisões para ser tomadas. Tá com muita confusão. Tá em um relacionamento que você acha assim, meu Deus, dá sabedoria para saber. Lê esses livros, Provérbios, Tiago e Salmo. Fala, eu vou ler o livro de Tiago todinho, depois eu tomo essa decisão. Ó, é um passo. Senhor, eu vou ler primeiro Provérbios todo para tomar essa decisão. E vai ali comendo a palavra, guardando, anotando. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Outro passo, temer o Senhor. Versículo 5 fala, então entenderás o temor do Senhor. O temor é reverência, respeito, confiança em Deus. Entende? Então isso que é temor, reverência, respeito. Ensinar, a sabedoria ela, verdadeira, ela nasce do relacionamento com Deus e não apenas de inteligência. Não pode ser a pessoa mais inteligente, mas ela não é sábia. Sabedoria é outro nível, tá? Cultive momentos de devoção com reverência. Não apresse Deus. Outro ponto aqui, guarde isso aí. Não apresse Deus. Cultive momentos de devoção com reverência. Deus, estou te aguardando, Senhor. Preciso dessa resposta. E vai lendo Bíblia, vai lendo Provérbios, vai lendo Tiago, tá? São livros práticos que trazem muito ensinamento para a nossa vida. E andar com os justos. O versículo 20 fala assim, assim andarás pelo caminho dos bons. Então, o que eu quero falar aqui? Ó? O ambiente, presta atenção, quem está buscando sabedoria. O ambiente influencia aonde você está andando, com quem você está andando. Então, andar com pessoas sábias favorece o crescimento. Tá? Então, assim, a gente tem que dar atenção às pessoas, mas observe as pessoas sábias. Cola com ela. Ande com ela. Você vai ter crescimento. Tá? Então, me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Ok? Escolha bem os conselheiros, os amigos, os conteúdos que você consome. Quem é o seu conselheiro? Ah, irmã Thalita, eu estou numa igreja, mas eu não vejo, né, nessa gestão, nessa liderança, uma confiança. Por que isso? Por que aquilo? Ok. Busque um conselheiro. Não precisa ser exatamente seu pastor se você não tem confiança neles. Às vezes não é nem porque são pessoas más, ou eles fazem isso por intencional, porque não tem mesmo, né? Eu já tive muita liderança. Nem sempre eu me sentia confiável, confortável em conversar alguma coisa, porque eu não via isso, né? E está tudo bem. Então busca quem você pode confiar.
tá? Eu recebo aqui pessoas do Brasil todo, pessoas fora do Brasil, que me procuram, porque viu minhas lives, vê as pregações, foi tocada pelo Espírito Santo e precisava abrir o coração. Eu falo de crente, mulheres que têm ministérios, e tá tudo bem. Ela vem, ela passa pelo processo de libertação e vai dar fruto, e vai viver o Evangelho, tá? Lá em Tiago capítulo 5 fala assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Então eu preciso abrir minha boca para a pessoa certa, conselheiro e amigo, que são sábios, que vão me ajudar, tá? E pra gente finalizar aqui, buscar sabedoria é ouvir, guardar, orar, buscar com esforço, respeitar a Deus e andar com os sábios. Esse é o exemplo final. Então guarda aí, tá? Buscar sabedoria é ouvir, guardar, orar, né? Buscar com esforço. Não é assim, ali na esquina encontrei, não. Buscar com esforço. Quando eu comecei o meu ministério aqui no online, Ministério Vida Plena, que é o ministério de intercessão e de libertação. Gente, eu me esforcei. Eu precisei ir longe. Deus me levou em vários lugares para buscar com gente que já estava na caminhada há 30, 40 anos. Buscando entendimento, cuidando de pessoas. Entrei numa faculdade para poder me aperfeiçoar na minha parte humana, né? Hoje eu faço psicologia também, para poder buscar conhecimento e a gente crescer. Então, é um esforço. Não é simples assim. E esse esforço, preste atenção, tem custo. O que é de graça? Isso aqui, ó. Você pode buscar sabedoria aqui, ó. Palavra de Deus. Tá aqui na tua mão, tá em um acesso para você. Agora, se você quer mergulhar em águas profundas com alguém que já foi lá, já validou, já cuida de pessoas e eu tenho experiência de vida, nós temos a mentoria Vida Plena, que vai te conduzir a uma maior profundidade, mais ainda. Com a experiência que eu carrego, com o tempo que eu tenho de vivência, com tanto que eu investi no reino. Você entende isso? Então, busca com esforço, tá? Respeitar a Deus. Então, é buscar sabedoria, é ouvir, guardar, orar, buscar com esforço, respeitar a Deus e andar com os sábios. Amém? Quem pode dizer amém aí? Glória a Deus. Aleluia. Você, aí eu quero deixar essa pergunta aí. Escreve aí. Escreve aí no chat, quem puder. Você tem buscado a sabedoria de Deus com a mesma intensidade com que busca soluções para a vida? Você tem buscado a sabedoria de Deus com a mesma intensidade com que busca soluções para a vida? O problema é que nós, cristãos, uma boa parte, eu me incluía nessa situação, a gente achava que a sabedoria era eu estar na igreja, né, todos os dias da semana, e eu estar ali frequentando o culto, né, já tenho uma carteirinha já de 30 anos de crente, e tá tudo resolvido. Por isso que você vê muita gente, crente, ainda aprisionado, preso, precisando de libertação na área emocional. É ou não é, gente? É ou não é? Precisando na área emocional, precisando na área do casamento, precisando na área financeira. Por que será? Por que será? Se ele já está em Cristo, nova criatura eu sou. Então é libertação, gente. É conhecimento, é sabedoria. Tem que buscar. Então aqui nós temos uma plataforma com todas essas áreas para você aprender, para você crescer, né? Assim como eu busco. Eu continuo buscando. Eu continuo buscando pessoas sábias para poder me envolver, para poder adquirir mais.
Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe o caminho. Esse aprendizado de hoje, né? E que o Espírito Santo fala melhor no seu coração. Tá bom? Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Amém? Que você possa entender isso. Que é sobre calar as vozes e aprender a ouvir a voz de Deus. Tá? No meio do tormento. Amém. Deus abençoe, gente. Até amanhã, quinta-feira, nós temos nossa oração, tá? Nós estamos mudando por horário das 20 horas a oração. Entra na nossa sala de oração, só você tocar na bio, chamar o nosso suporte, eles te colocam lá. E nós oramos toda terça, quinta e domingo, às 20 horas. É sala de guerra, é sala de oração, de libertação, aquilo que o Espírito Santo for ministrando a gente vai liberando sobre vocês e junta. Então vem para essa sala. Amém? Silenciar todas as vozes, menos a sua. Pai, te agradecemos, Pai. Muito obrigada por esse tempo que passamos aqui, por essa palavra que foi liberada. Pai, ajuda as tuas filhas, Pai. Estão precisando tomar decisões. Que a sabedoria, Senhor, ande com elas no momento que elas precisarem. Deus, livra, porque a sabedoria traz livramento, Senhor, traz proteção, como está escrito em Provérbios, Deus. Assim eu te agradeço, Pai. Muito obrigada. Glória a Deus. Obrigada, Mary. Deus te abençoe também. Que essa palavra fala melhor no coração de vocês, tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.